Muito bom dia, gente. Que bom ter vocês aqui comigo. Mais um episódio do Despertar. Episódio de número hoje 19. Isso mesmo. Já são 19 episódios do Despertar. Vídeos que estão tocando, edificando vidas, e esse é o nosso desejo. Pessoal, primeiramente eu vou dizendo, perdoa pela minha voz. Esses dias eu estou um pouco rouco, nem gravei esses dias, mas para a glória de Deus hoje já estou um pouco melhor. Eu estava com saudade de vocês e por isso eu quero hoje já estar aqui com você nesse vídeo, no episódio 19, e poder falar com você um tema que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida. Você é daqueles que já questionou, que já fez talvez essa pergunta: por que eu nasci assim? E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Mas antes de nós começarmos o nosso vídeo, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. É só você clicar aí no botãozinho se inscrever, já deu o seu joinha, depois você vai acabar esquecendo. Eu tenho certeza que você fazendo isso, o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai enviar para várias pessoas esse vídeo, ok? Combinado? Então já se inscreva agora no canal, já clica no botãozinho aí joinha, dá o seu like. Eu tenho certeza que você vai abençoar milhares de vidas, porque o vídeo de hoje está simplesmente sensacional, ok? Vamos lá. Por que eu nasci assim? É com você que eu quero falar nesse vídeo. Você já fez essa pergunta para Deus? Ou talvez você fica se perguntando: por que eu nasci assim? Por que Deus me fez dessa forma? Por que Deus me fez com esse problema? Por que eu nasci numa família assim, assim, assim? Você já fez essa pergunta? Eu tenho a resposta para você. Gente, eu quero ler com vocês um texto no livro de João. João, Evangelho do livro de João, capítulo de número 9, verso 1 ao 3, que diz assim, ó: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Gente, eu sei que existem situações, muitas vezes são situações difíceis. Eu tenho certeza que você que talvez tenha feito essa pergunta para Deus: por que eu nasci assim? Eu tenho certeza que é muito provável que talvez você esteja vivendo uma situação difícil. Comparada com outras pessoas, talvez você esteja se perguntando: por que tal fulano pode andar e eu não posso? Por que tal pessoa pode enxergar e eu nasci cego? Por que tal fulano tem a vida saudável e eu estou aqui no hospital fazendo tratamento? E sabe aquela pergunta: por que nasci assim? Será que realmente Deus me ama? Será que realmente Deus tem um propósito na minha vida? Deixa eu falar com você. Antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia. E Deus, ele te fez exatamente da forma como que você é. Da forma como que você nasceu, Deus te fez. E sabe por que ele te fez assim? Porque ele colocou em você a capacidade de, mesmo diante de todos esses desafios que você está enfrentando, de poder viver uma vida extraordinária, que vai glorificar o nome dele. Pessoal, antigamente, todo tipo de doença, todo tipo de dificuldade que as pessoas passavam, eles julgavam que era por conta de uma consequência do pecado do pai e da mãe. E Jesus estava junto com os seus discípulos, de repente viram um cego. E esse cego era um jovem que já tinha nascido com essa cegueira. E a palavra nos fala que então os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quem é o culpado? Porque todas as vezes as pessoas procuram
alguma situação, algum argumento para tentar justificar essa situação, né? E eles perguntaram a Jesus, olha, quem é o culpado? Quem que pecou? Foi o pai dele? Foi ele? Por que ele nasceu cego? E eles ficaram surpresos com a resposta de Jesus. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus olhou para aqueles discípulos e disse, olha, nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Gente, essa palavra, quando Jesus disse, eu tenho certeza que tirou um peso, talvez dos pais, porque talvez os pais mesmos ficavam questionando com Deus, o que eu fiz para o meu filho nascer cego? Onde nós erramos para que o meu filho nascesse cego? Eu tenho certeza que essa palavra trouxe um alívio, assim como está trazendo um alívio para você. Você nasceu da forma como Deus planejou. E ainda que você não entenda o porquê você é assim, eu quero dizer para você que Deus colocou em você a capacidade para poder viver uma vida extraordinária. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz, olha, ele nasceu assim para que através dele o nome de Deus fosse glorificado. Olha que maravilha, gente. A palavra do Senhor nos fala que então Jesus tocou ali naquele jovem, pediu para que ele lavasse os olhos, né? E depois esse jovem voltou vendo. Queridos, o que eu quero falar com você através desse vídeo é que ainda que você não entenda o porquê você nasceu assim, seja talvez você é um portador de necessidades especiais, eu não sei se de repente você está numa cadeira de rodas, eu não sei se de repente é porque você não consegue enxergar como esse jovem, ou se você pai que está me assistindo, que talvez o teu filho nasceu com alguma doença, que talvez os médicos tenham dito que essa criança vai viver um estado vegetativo. E você, pai que está me assistindo, talvez você carrega dentro de você um peso, procurando saber o porquê o seu filho nasceu assim. Eu quero falar para você que ele nasceu desta forma para glorificar o nome de Deus. É isso mesmo. Nada acontece por acaso. Ainda que talvez você não tenha resposta aqui, eu sei que lá na eternidade você vai compreender. Gente, esse jovem que havia nascido cego, Jesus o curou. Foi um milagre. Na verdade, o primeiro milagre de uma pessoa cega registrada na Bíblia. Pessoas cegas de nascença, né? A gente tem outros cegos que foram curados, mas cego de nascença apenas foi esse que foi registrado na Bíblia. E o que eu quero falar para você, que ainda que Deus não tenha um propósito de te curar, mas mesmo assim, a sua vida é para a glória de Deus. Para este jovem, Deus tinha esse propósito de Jesus operar esse milagre na vida dele, e através dele, todos ali ficaram sabendo as maravilhas que Deus fez. Mas eu quero falar para você, você que está passando por essa dificuldade, você que está enfrentando um dilema, seja talvez por conta de alguma doença, eu quero falar para você que você tem tudo para glorificar o nome de Deus. Gente, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, a palavra do Senhor nos ensina lá em Filipenses que ele se esvaziou de toda a sua glória, esvaziou de toda a sua divindade. Ele não deixou de ser Deus, mas ele veio ao mundo e se humilhou a ponto de se igualar a mim e você. Mas veja só, Jesus Cristo, ele revolucionou a história. Jesus Cristo, ele começou o seu ministério com 12 discípulos. E hoje, mais de 2000 anos depois, milhões e milhões de pessoas seguem a Cristo. Se nós formos analisar a história de Jesus, esse
esse homem que veio ao mundo e revolucionou a história. Se você for analisar a história, o cenário que Jesus nasceu, gente, Jesus tinha tudo para dar errado. Sim, Jesus tinha tudo para dar errado. A palavra do Senhor nos fala que Maria, ela estava ali prometida a José. E antes deles se casarem, Deus a escolheu para que ela fosse a filha, carregasse dentro dela o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas imagina comigo, como que foi difícil para Maria. Porque naquela época, eles poderiam julgar ela como uma traidora. José mesmo poderia entender que talvez ela havia o traído. Mas veja só, mas mesmo assim, ela se dispôs a carregar dentro do seu ventre Jesus. Mas acompanha comigo, olha, como que foi o nascimento de Jesus? Jesus, ele nasceu nos melhores hospitais. Foi as melhores parteiras que estavam ali perto de Maria que fez com que Jesus nascesse? Não. A palavra do Senhor nos fala que não foi, ele não estava no hotel, ele não estava numa pousada, ele estava no celeiro. Porque naquela noite, a cidade já estava com tanta pessoa que não tinha um lugar para hospedar ele. Jesus nasceu no celeiro, não era no hotel, não era no hospital sofisticado. Nós não estamos falando de qualquer criança, gente. Nós estamos falando do dono do mundo. Veja só, numa família pobre, o ofício de José era carpintaria. Não era um ofício renomado. José não era um mestre da lei. José não era um embaixador. Não, ele era um carpinteiro. E foi nessa família que Deus escolheu para que Jesus nascesse. A palavra nos fala que Jesus, ele cresceu em sabedoria e conhecimento. Mas Jesus não teve as melhores escolas particulares. Na verdade, nas condições que eram naquela época, é bem provável que Jesus nem tinha ido a alguma escola, porque eles eram tão pobres. Mas interessante que depois daquele episódio que os pais esqueceram Jesus ali em Jerusalém, Jesus tinha por volta de 12 anos, aproximadamente. Depois daquele episódio, não há nenhum relato mais da pessoa de José. Nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos se José de repente havia morrido. Nós não sabemos, não temos o relato da história. Mas a verdade é que não se ouve falar mais sobre José, o pai terreno de Jesus. Apenas de Maria. Agora eu pergunto para você, será que José estava presente com Jesus? Você está entendendo que Jesus, ele passou por todas essas dificuldades? Os irmãos de Jesus, a palavra do Senhor nos fala que nem mesmo seus irmãos acreditavam nele, gente. Uma coisa é um estranho não acreditar em você. Outra bem diferente é os de dentro da tua casa não acreditar em você. Jesus foi traído por um seu melhor amigo, que foi Pedro. Mas por que eu estou dizendo para você todas essas coisas? Para que você entenda que Jesus, mesmo não tendo uma história perfeita, uma família perfeita, vivendo num lugar perfeito, ele revolucionou a história. E sabe por que Deus planejou que Jesus nascesse numa família pobre, que tivesse toda essa situação, que é para poder mostrar para você que mesmo que você não entenda o porquê você nasceu assim, você tem tudo para poder dar certo. Porque você carrega dentro de você o Espírito Santo. E é Ele que faz, que o capacita para que você viva uma vida de vitória. É isso que eu quero falar para você. Jesus revolucionou a história, não tendo uma história perfeita.
mas ele mudou a história, a ponto de até mesmo os tempos serem divididos em antes de Cristo e depois de Cristo. O que eu quero falar com você que está me assistindo agora, você que talvez está numa condição que você não queria estar, você que talvez já se perguntou por que eu nasci assim, você nasceu assim, porque Deus te fez desta forma, porque dentro de você há todas as possibilidades de você viver uma vida maravilhosa, uma vida que glorifica a Deus. Gente, por mais que seja difícil, entenda, Deus te fez assim. E Ele te fez assim porque Ele sabe que você pode mudar a história. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Eu quero que você comece a se alegrar. Comece a se alegrar. Pare de ficar reclamando. Eu nasci assim. A minha família é dessa forma. Porque eu sou desse jeito. Pare com isso. E comece a partir de hoje a agradecer. Deus, eu sou feliz. Eu sou feliz porque o Senhor que me fez assim. Eu não sou um erro. Eu não sou apenas um fruto do acaso. Não. Eu nasci da forma como o Senhor desejou. Eu sei que da forma como eu sou, eu vou poder te honrar e te glorificar. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Para aquele jovem, Deus tinha o propósito de te curar. Pode ser que você que está me assistindo, Deus tenha o propósito de curar. Eu não sei, eu não conheço a sua história e não sei os planos de Deus sobre a sua vida. Mas mesmo que Deus não te curasse, mesmo que Deus não mudasse essa situação que está em você, mesmo assim, você tem tudo para dar certo. Porque Ele te fez da forma como você deve ser, para que através da sua vida, milhões de pessoas possam se achegar a Deus e o nome de Deus seja glorificado. Guarde essa palavra. Talvez hoje você está enfrentando uma situação difícil, mas sabe que através de você, milhões de pessoas vão glorificar o nome de Deus, porque você é especial, você é extraordinário, você é aquele que vai mudar a sua geração, vai mudar a sua história. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra e lembre sempre, fiquem com Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.